Amém? Olha para quem está do seu lado, diga: a garantia que eu tenho acerca do meu futuro é que Cristo vive e que a mão dele está sobre a minha vida. Diga: a mão de Deus é a única garantia que eu tenho e a única garantia que eu posso te dar. Diga: mas ela é suficiente. Se a mão de Deus está sobre nós, nós temos tudo. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 13. Eu gostaria de pregar sobre a mão de Deus essa noite. Na oração das 5, hoje, Deus me deu essa palavra e eu não sabia que iria ministrar, né? Mas fiquei na espreita, Murilo. E Deus fortaleceu o meu coração e eu vou trazer essa mensagem em poucos minutos para as nossas vidas. Pastor Ismael chegou, pastor Osana, Laís, Josias, estão queimadinhos, né, pessoal? Aleluia. Bem-vindos, Deus abençoe. 41:13 de Isaías. O texto diz assim: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Pai, nós oramos para que os céus estejam abertos, para que o fluxo do sobrenatural tome a casa. Eu oro para que o Senhor encha esse lugar com a tua presença essa noite. Invada, Deus, esse lugar com o teu Espírito Santo. Eu oro, Pai, para que no nome de Jesus Cristo, o teu poder, a tua unção, a tua graça possa invadir a cada um de nós que aqui estamos. E que essa palavra possa nos desatar o entendimento de que não estamos sozinhos, mas que estamos sendo sustentados pela tua destra que é fiel. Eu oro para que todo espírito que roube a palavra seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Eu oro para que não haja interferências no mundo espiritual e não haja distorções acerca da mensagem que será pregada, mas que sejamos ativados, mas que sejamos, ó Deus, alvos da tua palavra, da tua graça e misericórdia, e que possamos sair daqui fortalecidos no Senhor e na força do teu poder. Eu oro para que eu diminua, o Senhor cresça, apareça e seja evidenciado. Eu oro, Pai, para que eu esteja atrás da tua cruz e para que a tua igreja possa ver o Senhor através dessa palavra. Peço ao Senhor que me sustente e me guarde, assim como a minha casa e a minha família, enquanto eu libero essa palavra. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Imagine você estar num momento de escassez, de dificuldades, de adversidades, em um momento em que a nossa caminhada parece incerta, em um momento que parece que tudo que você faz não adianta, nada vai mudar, as coisas, como se as coisas estivessem determinadas a ter um fim trágico, um fim caótico, um fim desanimador. Adversidades tão grandes que o medo invade o nosso coração, não no sentido de nos tornar prudentes acerca do que pensamos, do que fazemos e das nossas decisões, mas medo que vem no intuito de paralisar a nossa fé. A adversidade é tão grande, a provação é tão grande, o momento é tão difícil, a caminhada parece tão incerta, que vem um sentimento dentro de nós, de desistência, de falência e de paralisação, sobretudo da nossa fé. Essa realidade é de Israel, em Isaías capítulo de número 41, mas para que eles não desvanecessem na sua fé e não fossem roubados na sua esperança, Deus levanta o profeta para declarar uma palavra que pudesse restaurar neles aquilo que o Senhor prometeu que faria, e o fez e cumpriu. A palavra é essa, capítulo de número 41, versículo de número 13. Isaías lembra Israel que Israel tinha um Deus, e eu me levanto aqui essa noite para te lembrar: você tem um Deus. Espera aí, a adversidade é grande, não se esqueça, você tem um Deus. A jornada parece incerta, pode se alegrar, você tem um Deus. A fé está esmorecida, o medo quer predominar, escute, diga ao seu medo: eu tenho um Deus. E quando Isaías se levanta, ele se levanta para dizer: você tem um Deus que não apenas fala não temas, você tem um Deus que estende a sua mão, que toma a sua mão direita e que te diz: eu também te ajudo. Isso é poderoso, isso é extraordinário. Ou seja, ele não está distante, ele não está alheio. Deus não está nos observando de longe, porque às vezes parece que Deus está tão longe.
Às vezes parece que Deus está tão alheio. Há algumas incertezas na nossa jornada diante das adversidades que às vezes nós pensamos que Deus está dando mais importância para alguns do que para nós. Há um silêncio no céu. Há um absoluto silêncio no céu, também na terra, e aí o desespero e o medo vem tomando o nosso coração. Mas é nesse momento que o Senhor nos diz: não temas, eu estendo a minha mão, eu te tomo pela tua e eu te ajudo. Deus não está longe. A observação de Deus não é uma observação distante, pelo contrário. A promessa de Isaías é: eu te tomo pela mão. Deus está perto. Você pode oferecer a sua mão para quem está aí pertinho de você? Segura na mão dessa pessoa que está do seu lado. Isso, segura aí, vai, vamos lá. Diga para essa pessoa: a mão de Deus está tão perto de você quanto a minha. Então escute, caminhar em incertezas é horrível, mas caminhar quando temos uma palavra assim, ó, eu te ajudo, é sermos restaurados numa esperança, é sermos ativados dentro de uma fé sobrenatural. E o que o céu está declarando essa noite é: não temas, eu te ajudo. O que o céu está declarando essa manhã não está de manhã, né? Aleluia. É porque de noite é choro, né? De manhã é alegria. Eu já estou profetizando na sua manhã. O que o céu está dizendo essa noite é que existe ajuda, existe socorro, existe providência, não existe distância. Deus está a uma mão estendida de cada um de nós. Caminhar sobre incerteza é horrível, mas caminhar sobre uma palavra, eu te ajudo, é sermos restaurados dentro de esperança. Escute, em tempos adversos, saber onde nós estamos e quem nos ajuda é fundamental para as nossas vitórias. Sabe, em tempos adversos, muitos se propõem a uma ajuda, muitos falam de uma ajuda. Muitos de nós nos frustramos por confiar na ajuda de alguém. Então, quando nós estamos vivendo adversidades, querendo vencer, saber aonde nós estamos e quem nos promete ajuda é fundamental. E é aqui que está a diferença, onde a nossa fé precisa ser ativada. Porque quando nós nos sentimos ameaçados por alguém que parece ser mais forte do que nós, essa sensação pode o quê? Nos paralisar, nos impedindo de acessar o nosso destino profético. Existem pessoas que são levantadas não por Deus para prometer ajuda e trazer um nível de frustração. Através do nível de frustração, a amargura. Através da amargura, o rancor, a falta de perdão. E de repente estamos em cadeias emocionais, em cadeias espirituais. Quantas pessoas se levantaram na sua vida e te diz: fica tranquilo, eu vou te ajudar. Fica tranquilo, pode abrir o seu CNPJ, eu te ajudo. Quantas pessoas se levantaram na sua vida e diz: pode dar o próximo passo, pode fazer a matrícula, eu vou te ajudar, eu vou te financiar, eu vou te patrocinar. E na hora do vamos ver, virou as costas, te deixou. É por isso que hoje para você existe uma dificuldade tremenda de confiar. Mas deixa eu te falar uma coisa: a sua vitória é garantida quando entendemos que quem se propôs a nos ajudar tem uma mão tão forte que ninguém pode ter uma mão mais forte do que ele. Tem uma mão tão poderosa que ninguém pode ter uma mão mais poderosa do que ele. É a mão que exalta, é a mão que abate, é a mão que dá vida, é a mão que faz morrer, é a mão que sustenta, é a mão que livra de todo mal. Escute, nós estamos na mão do Todo-Poderoso e é Ele quem nos prometeu ajudar. Então a nossa vitória depende de saber na mão de quem nós estamos. Pode ser que em algumas estações da sua vida você esteve na mão de alguém que queria te controlar. Glória. Você esteve na mão de alguém que queria te dominar, te manietar, te conduzir. Mas a promessa de Deus nos garante que a mão mais segura que existe, que é a mão que nos sustenta, a mão que nos protege, a mão que nos livra do mal, a mão de Deus é essa mão que quer nos ajudar. Escute, não tenha medo dessa mão, ela não é opressora. Não tenha medo dessa mão, ela não é controladora. Não tenha medo dessa mão, ela não quer nos manietar, ela quer nos influenciar, ela quer nos direcionar, ela quer nos abençoar, ela quer nos sustentar, ela quer nos proteger, ela quer abrir caminho, ela quer abrir porta, ela quer abrir um destino. Escute, a mão de quem você está hoje
hoje é uma mão que abre, que desata o seu destino profético. Eu venho aqui essa noite na autoridade de Deus para dizer: você vai chegar no alvo que Deus determinou para a sua vida, você vai chegar no alvo que Deus determinou para a sua casa, você vai vencer, porque a mão que abre porta que ninguém fecha, ela te tomou essa noite, ela tomou a sua causa. Escute, a promessa de ajuda vem de quem tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. E ainda que você reconheça, como eu, as nossas fraquezas, confiamos e nos fortalecemos na mão de Deus. Está sob o domínio de uma mão só faz sentido para nós quando temos a certeza de que essa mão é a mão de Deus. Alguém aqui já se sentiu oprimido, aprisionado, entristecido, desanimado, por se sentir refém de mãos que não tinham bênçãos, vida, alegria, vitória para si? O que você está vivendo hoje não tem nada a ver com esse contexto. Então rompe a tua mente. A mão que hoje se estende para nos ajudar, ela é uma mão que não é opressora, que não é inimiga. Escute, não é uma mão que agride, não é uma mão que traz angústias, não é uma mão que traz aflições. Hoje podemos estar em paz, por saber que nós estamos na mão do Todo-Poderoso. Você está na mão de Deus. Que mão é essa? Nós estamos na mão de Deus. É na mão do Todo-Poderoso. Alguns exemplos na Bíblia, em repetidas vezes, onde em momentos de insegurança, a mão de Deus se revelou, a mão forte de Deus se apresentou, trazendo a restauração do ânimo, da força, da coragem, da estratégia para poder vencer. Eu cito 3 para nós concluirmos a mensagem. A primeira delas, Neemias. Se você pode, abra a sua Bíblia comigo, no capítulo 2, no versículo 17 e no versículo de número 18. Neemias, capítulo 2, versículo 17 e versículo de número 18. Olha o que esse texto diz. Então lhes disse: bem vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Versículo 18. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para fazer o bem. A Bíblia diz que ao saber da destruição de Jerusalém, Jerusalém destruída, abatida, queimada, assolada, Neemias, que era o copeiro do rei Artaxerxes, ele é tomado por uma profunda tristeza, uma profunda aflição, por saber que a sua terra, que o seu lugar estava desestruturado, destruído, e que aqueles que restaram ali estavam sob a opressão romana. Então Neemias, tomado por essa angústia adversa, ele entra em jejum e em oração, e através da sua atitude de fé, há uma palidez na sua face, há uma expressão do seu sacrifício, de modo que o próprio rei observa a angústia, observa a palidez, observa a sua atitude de fé e o interroga acerca do que estava acontecendo. A Bíblia diz que esse homem é usado por Deus. Eu creio nisso, porque até quem não é, quando Deus quer, Deus usa. Deus usa. Ele toma Neemias, até pela estima, pela preciosidade que ele tinha através da vida por Neemias. Ele toma Neemias como alguém que ele pode ajudar, auxiliar. Ele libera recursos, ele libera cartas de influências, portas de acesso. E Neemias volta para Jerusalém com um propósito. A cidade toda está destruída, mas nós precisamos começar a reconstrução por algum lugar.
Por onde vamos? Pelos muros. Impedir que o inimigo volte, impedir que ele entre, impedir que aquilo que começamos a reconstruir seja destruído novamente. A Bíblia diz que depois que ele chegou a Jerusalém e inspecionou os muros destruídos, ele provoca os líderes que ali restaram e que ali ficaram em todo o povo. Quando ele convoca, ele compartilha o que Deus havia feito com ele através do rei Artaxerxes. O favor que havia lhe concedido, os recursos que haviam lhe concedido e a autorização para a reconstrução. Escute, Jerusalém ficou destruída durante muitos anos. E a iniciativa de tentar reconstruir não foi só de Neemias. Muitos antes de Neemias passaram por Jerusalém tentando reconstruir a cidade, mas não tiveram sucesso. E qual era a garantia de que agora, de que dessa vez, de que com a vida de Neemias, isso seria reconstruído, os muros seriam levantados novamente? Então, para que eles não estivessem caminhando de forma insegura, eles pedem a Neemias uma garantia. E a única coisa que Neemias tem para dar é a mão de Deus. A mão de Deus está sobre mim. Eu não sei se você acredita, mas eu me lembrei de um testemunho de uma missionária, amiga minha, muita amiga minha assim, aleluia. Ela amanheceu numa prova, Murilo. Prova, sabe o que é prova? Prova, irmão, estou falando de prova. Jean contou uma prova dele aqui, quarta-feira passada. Prova, Jean, prova. E ela acordou aquele dia, uma prova, meu Deus do céu. Já entenderam, né? Prova, aleluia. E ela amanheceu com vontade de comer churrasco, porque na prova, não é verdade? Vontade de comer churrasco demais. E ela, meu Deus, que vontade de ir numa churrascaria. Para você pode ser simples, mas para quem está na prova, só de falar, a boca vira um brejo. Que vontade de ir numa churrascaria. Mas eu não tenho recurso, está difícil, está triste. Ela foi orar, abriu a Bíblia, Salmos, em Isaías 55, ó vós que tem sede, vinde às águas, vós que não tem dinheiro, comprai. Ela disse, opa, Deus está falando comigo. Foi para a churrascaria, pegou a bolsa, pôs do lado e foi para a churrascaria. Irmão, disse que sentou, picanha, fraldinha, maminha, cupim, uma linguicinha, cordeiro, queijinho, e comeu. Conforme ela foi se saciando, ela foi lembrando. Como é que eu vou pagar? Eu vim pela fé. Irmão, se você acredita, eu não sei, mas eu tenho um Deus que é tão poderoso, que dele eu não duvido nada. A minha fé em Jesus é a fé que Tiago nos instrui a pedir sabedoria. Quem tem carência de sabedoria, peça a Deus, porém peça com fé, crendo em nada, duvidando. Comeu. Quando ela terminou, ela disse, Jesus, como é que eu vou pagar? Jesus falou, abre a sua bolsa. Abre. Sabe, irmãs, aquele zíperzinho que você tem dentro da sua bolsa? Você sabe, o seu marido não. Sabe qual que é, né? Seu filho, né? Não sabe, mas você sabe. Tem lá um bolsinho falso dentro daquela bolsa, né? Na hora que ela abriu, tinha exatamente o dinheiro que ela precisava para pagar o seu almoço. Neemias, qual é a garantia? Olha aqui nos meus olhos. Olhou? Agora olha um pouquinho para cima. A garantia não está aqui. A garantia está aqui. A mão de Deus. A mão de Deus. Levanta a sua mão, coloca sobre a sua cabeça e diga, a mão de Deus é a garantia que eu tenho para as minhas vitórias. Diga, a mão de Deus, ela está sobre a minha vida. Diga, eu sou um vencedor, porque eu tenho a mão de Deus sobre a minha vida. Diga, eu sou um reconstrutor. E a garantia é que as mãos de Deus estão sobre a minha vida. Diga, eu vou reconstruir os muros que o inimigo derrubou na minha vida. Diga, Satanás, a garantia que eu tenho é que a mão do Todo-Poderoso está sobre a minha vida e haverá reconstrução para a glória de Deus.
Olha o que o texto diz: ao ouvir a palavra de Neemias, todos se animaram em unidade e disseram: então vamos nos levantar. Então vamos começar a edificação. Sanbalate, Tobias e Gésem diz: com que recurso, com que material? Olhem para tudo que Jerusalém tem. O que Jerusalém tem são muros quebrados. O que Jerusalém tem são pedras queimadas. Jerusalém está desassolada, não tem material de construção. Vai reconstruir como? Quando a mão de Deus está sobre nós. É Ele quem traz o recurso, é Ele quem traz a provisão. A Bíblia diz que em 52 dias os muros de Jerusalém foram levantados e o nome do Senhor foi glorificado. Creia, a mão de Deus é a garantia que você precisa. Vai, meu irmão, vai fazer a obra, vai reconstruir os muros, vai buscar aquilo que é teu. É a serve, a sou, decandarabagai. Estou pregando a serve, a sou. E sabe qual é o mais importante na palavra de Neemias? É que quando a boa mão de Deus está sobre nós, Ele nos levanta. E quando a mão de Deus está sobre nós, nós de pé conseguimos levantar os outros. Quantos vieram com Neemias? Só ele. Quantos participaram da reconstrução? O povo, os líderes, os que acreditaram. Tem Sanbalate, Tobias e Gésem? Tem. Não querem viver, não querem participar? Não tem problema, não obriga ninguém a estar do seu lado. Nunca obrigue ninguém a fazer o que eles não querem fazer na sua direção. Só vai trazer tristeza, só vai trazer angústia, só vai trazer desgosto. Quer? Vem. Não quer? Shalom, shalom. Beijo no coração, graça e paz. Vai com Deus. Fica tranquilo, fique em paz. É melhor ter do seu lado aqueles que querem do que aqueles que não querem. Como andarão dois juntos se não houver acordo? Tem que ter acordo. É o acordo que sustenta, é o acordo que faz a obra acontecer. O que eu sei é, quando a mão de Deus está sobre mim, eu me levanto. E quando a mão de Deus está sobre mim e eu de pé, eu consigo levantar outros. Diga para quem está do seu lado: Deus tem uma obra na sua vida, se levanta. Deus tem uma obra na sua vida, se levanta. Tem muita gente prostrada porque você está prostrado. Tem muita gente caído porque você está caído. Tem muita gente sem ânimo porque você está desanimado. Busca a mão de Deus sobre a sua vida e se levanta, para você ver a geração que está atrás de você para ser levantada também. O segundo é Elias. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 42 até o 46. 1 Reis, capítulo de número 18, versículos 42 ao 46. O texto diz assim: e Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. Subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse a ele: torna lá quantas vezes? 7. Torna lá 7 vezes. Versículo 44. Sucedeu que a 7ª vez disse: eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva glória te não apanhe. Versículo 45, glória. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Versículo 46. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. A mão de Deus se manifestou de duas formas. 3 anos sob a palavra de Elias, não choveu em Israel. Recebe? Tem problema. Mas a Bíblia vai dizer que, findados 3 anos, sem chuva e sem orvalho, Elias volta ao cenário e libera uma palavra: vai chover. Como? 3 anos sem chuva, céu aberto, não há nuvem, não há um sinal, não há um resquício, não há uma garantia, não há uma estação própria. 3 anos. Há 3 anos a escassez, há 3 anos a dureza. Pode comer, Acabe, pode beber, se levanta, pega o seu carro, aparelha, escute bem, eu vou orar.
A Bíblia diz que Elias coloca a sua cabeça entre os seus joelhos e começa a clamar. Envia o seu servo para buscar os sinais. Durante 7 vezes ele não encontra, 6 vezes, mas na 7ª vez ele encontra um sinal. Escuta, a mão de Deus é um sinal. Veio buscar a resposta? Vem. Quer ouvir a voz de Deus? Escute. Orou uma vez? Não para. 2, 3, 4, 5. Pergunta para quem está do seu lado: você orou quantas vezes por essa causa? Buscou quantas vezes? Você sabia que a perseverança é uma prova de Deus com a nossa fé e com a nossa coragem? Sabia? No dia que nós entramos ali na esquina para orar profeticamente, eu ministrei uma palavra sobre Eliseu instruindo o rei de lançar sobre as janelas as flechas. Lembram disso? O rei orientou dizendo: lança as flechas. Você lançou uma vez, lançou 2 vezes, lançou 3 vezes e parou. Ele disse: você deveria ter lançado a 5ª, a 4ª, a 5ª, a 6ª, a 7ª, até a vitória chegar. Eu tenho uma palavra de Deus para você essa noite. Persevera. Continua. Vai parar agora? Vai desistir agora? Vai retroceder agora? Fui lá. Tem alguma coisa? Não. Mas eu vou de novo. Tem alguma coisa? Não. Mas eu vou de novo. Tem alguma coisa? Não. O que você está vendo? Nada. Tudo continua igual. Quantas vezes você disse: eu vou parar de orar? Nada muda. Está tudo igual. Tudo permanece da mesma forma. 6 vezes. Na 7ª vez ele diz: eu vejo uma nuvem. Ela é do tamanho da mão de um homem. Eu pergunto à igreja essa noite: você sabe quem é esse homem? A mão de Deus. A Bíblia diz que a mão de Deus, em formato de nuvem, é a minha interpretação, ela vem. Logo o céu fica todo negro, fecha os céus e vem uma chuva torrencial, de modo que eles precisam fugir. E a mão do Senhor acompanha Elias, a mesma mão. Escute, a mesma mão que estava na nuvem estava sobre a vida de Elias. A mesma mão que muda os tempos e as estações, mudam as nossas vidas. A mesma mão que nos livra, que nos guarda, que nos protege, é a mão que traz a alternância de tempos difíceis, de tempos de choro, de tempos de angústia, para tempos de alegria. Escute, a mão que governa o universo, governa a sua vida. A mão que governa o céu, governa a terra. A mão que governa o céu e a terra, governa até o inferno. A mão que governa céu, terra e inferno, é a mão que governa a sua vida. Temer por quê? Parar por quê? Desistir por quê? E eu termino em Apocalipse, capítulo de número 1. Apocalipse, capítulo de número 1. Projeta para mim do versículo 10 ao 17. Olha esse texto. A Rayana mudou de louvor umas 5 vezes, né? Vamos lá. Canta Matos Nascimento, Rayana. Quando Jesus estendeu a sua mão, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Versículo 11. Que dizia: o que vês? Escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Versículo 12. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Versículo 15. Os seus pés semelhantes a latão reluzente,
como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Versículo 16. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, na sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Versículo 17. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. A Bíblia diz que João Espírito tem uma visão gloriosa, a visão do fim, o Apocalipse. Ele descreve tudo aquilo que ele está vendo. Na destra daquele que falava com ele, as 7 estrelas, símbolo de domínio, cuidado, instrução, governo sobre a sua igreja. A Bíblia diz que quando João contempla a glória, ele cai como morto, aos pés daquele que falava com ele. E quando ele cai como morto, ele sente o toque da destra, que vem sobre ele, dizendo: não temas, João, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o que vive e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Qual é o contexto? João estava exilado em Patmos, fugindo da ira de Domiciano, aleluia. João estava entre serpentes e ameaças. Qual é a condição dele? Cansaço, solidão e perseguição. E é nesse contexto de dores e de angústias, nesse lugar de sofrimento, que quando ele tem a visão, quando ele ouve a voz, quando ele busca entender quem falava com ele e cai como morto, ele sente a mão de Deus estendida sobre ele, o tocando e dizendo: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. Espera aí, no princípio ele estava, e no fim ele estará. No percurso ele diz: eu te tomo pelas mãos, não temas, eu te ajudo. Por que o receio? Por que o medo? Por que a tristeza? Eu estou sendo perseguido, eu estou sendo acusado, eu estou em angústias, eu estou em aflição. Mas quem está com você? Quem está te ajudando? Você não está sozinho. Quem está sobre a sua vida e quem está te governando? Você pode se sentir hoje isolado, exilado, sozinho. Mas escute, é nesse momento que a mão de Deus se revela de uma forma mais forte, mais intensa sobre cada um de nós. Em tempos favoráveis, nós temos a mão de Deus limpando os caminhos, provendo todas as coisas, mas quando os tempos são adversos, o peso da mão de Deus vem em uma outra intensidade, em uma outra força. Então eu quero dizer para você que é essa mão forte que está sobre a sua vida. Entenda algo essa noite: a mão que sustenta o universo é a mesma mão que se estende para aquele que se sente fraco. A mão que segura as estrelas é a mesma mão que levanta aquele que está caído. A mão que venceu a morte é a mesma mão que toca e diz: não temas. A mão que traz na concha das mesmas, toda a água do universo, é a mão que te toca e fortalece o teu coração, que renova a sua vida, que te cuida nos detalhes. Ele é tão grande que todas as águas do universo vêm nessa mão, e nessa mesma mão Ele consegue cuidar de nós, Ele consegue cuidar com carinho da nossa alma e do nosso coração. É a mesma mão, é a mão que cuida do grande, é a mão que cuida do pequeno, é a mão que cuida do sobrenatural e a mão que toca o natural, é a mão que faz todas as coisas, a que estava no princípio e é a que estará no fim. Escute, essa é a mão que está sobre a nossa vida e nos ajudando. Dá para você ter fé nela, dá para você acreditar nela, dá para você ter garantias nela, dá para você se alegrar nela. Escute, você está nas mãos de Deus, você está nas mãos do Todo-Poderoso. Ou pode subir, eu termino a ministração com Salmo 139, do versículo 1 ao 10. Igreja, se coloque de pé. Salmo 139, do 1 ao 10. Aleluia, aleluia, aleluia. Levanta sua mão direita para o céu.
Leia esse texto comigo e faça desse texto uma oração essa noite. Vamos ler juntos? No 3. 1, 2, 3. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Versículo 2. O meu pensamento. 3. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. 4. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. 5. 6. Maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. 7. Oito. Se subir aos céus, eis que tu ali estás também. Versículo 9. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar. 10. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Sob a mão de Deus, de que, como noia, amante o resto, sob a mão de Deus, a mão que cuida, a mão que zela, a mão que guarda, a mão que protege, a mão que sustenta, a mão que provê, a mão que abre portas, a mão que fecha portas, a mão que nos tira do laço do passarinheiro, a mão que nos livra das pestes perniciosas, a mão que nos cobre, a mão que está sobre você, a mão que está sobre sua casa, a mão que está sobre a sua vida, a mão que é a única garantia que se tem. Não é a mão de quem errou com você, não é a mão de quem se excedeu em forças, não é a mão de quem tentou te oprimir, te agredir, te entristecer, não é a mão de quem tentou te dominar, controlar a sua vida, não é a mão de quem te traiu, não é a mão que um dia se estendeu e no outro se encolheu. Não é uma mão que está encolhida para não te ajudar, porque as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Deus, sinta a mão de Deus sobre a sua vida essa noite. Sinta a mão de Deus se escrevendo. E lembre-se, não tem como fugir dela. Ela nos cercou, ela está sobre a nossa vida. Se tentarmos fugir para qualquer extremidade, até ali é ela que nos guia, e até ali é ela que nos sustenta. Não tem para onde correr. A mão de Deus